Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Mais uma vez é um prazer estar aqui com os irmãos para abrir a palavra. Neste domingo estaremos encerrando a nossa saga aí pelo livro de Abacuque. Nós estivemos esses 3 domingos, encerrando hoje, estudando um pouco mais sobre Abacuque, aprendendo algumas verdades a respeito desse grande profeta. Enquanto os irmãos abrem em Abacuque capítulo 3, quero reforçar aqui, este que é o último domingo que está antecedendo aí o nosso projeto, o nosso programa Pare de Fumar em 7 dias. Lembrando que já começa no próximo sábado, às 19h30, o curso para a honra e glória de Deus. Tivemos de fato centenas de inscrições para a participação desse curso. Mas como tem sido feito aí em todo o culto, nós reforçamos que a igreja não pode desamparar aquele teu amigo, aquele teu vizinho e principalmente aquele teu parente, aquele que é mais achegado a ti e que necessita abandonar este vício. Então lembre-se e não se esqueça de convidar aqueles que estão ao seu redor, os seus próximos, aquele que você conhece, aquele que você nutre uma amizade mais profunda, alguém que tem um laço de parentesco com você, não deixe ele de fora dessa programação. Haverá muitos aqui, mas não pode faltar aquele que é o teu conhecido. E de fato, vamos seguir juntos também orando para este lindo programa, para que essas pessoas sejam libertas não somente desse vício, mas também que elas possam ser libertas do pecado. Que enquanto estiverem aqui, participando do programa, do tratamento, eles também possam ser tocados por Cristo e assim tomarem uma decisão ao lado dele. Irmãos, como havia dito, nós vamos meditar hoje no capítulo 3 do livro de Abacuque. Nós estivemos aí então nos últimos domingos, estudando a respeito do capítulo 1, também do capítulo 2, e nós vimos aí um diálogo entre Deus e Abacuque, ou melhor, entre Abacuque e Deus, porque Abacuque inicia o seu diálogo com um questionamento sincero de um homem justo, um homem íntegro, que de fato buscava uma resposta sincera. Só que a resposta que veio da parte de Deus não foi aquilo da qual Abacuque esperava. Ele questiona Deus porque Deus aparentemente estava tolerando os pecados de Israel, e Deus responde a Abacuque que ele iria punir Israel e usaria os babilônios, os caldeus, para executar o seu juízo. Então, mais uma vez, Abacuque questiona Deus: Senhor, como assim o Senhor usará uma nação ainda pior do que Israel? Porque ainda que Israel esteja meio que apostatado na idolatria, eles não são como os caldeus, que se integraram totalmente à idolatria e nem sequer o reconhecem como Deus do céu. E aí Deus no capítulo 2 diz para Abacuque que o justo viverá pela fé. Confie, as minhas obras são perfeitas. Eu também executarei juízo sobre a Babilônia. E o teu povo que será levado lá cativo, um dia irá retornar. Os desígnios de Deus são muito profundos para que nós, seres humanos, possamos entender. Assim como Abacuque, muitas vezes questionamos a Deus, as respostas às vezes vêm de forma totalmente adversa, oposta daquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas Deus nos convida a então esperar e confiar pela fé. Quando então Deus responde a Abacuque no capítulo 2 a respeito do juízo que ele executaria, não somente sobre o povo de Israel, mas também sobre os babilônicos, e assim sobre todas as nações da terra. Abacuque, então, ele compõe, no capítulo 3, uma oração em forma de canto. Aqui, Abacuque louva a Deus pela resposta que ele recebe da parte do Senhor, e ele se sente confortado, ele se sente tranquilo, porque ele entendeu que ele deve confiar no Senhor, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso tem a terra em suas mãos e tudo está sob o controle dele.
Por mais que Abacuque não estaria entendendo tudo o que estaria para acontecer, Abacuque então poderia descansar em paz, porque sabia que tudo estava nas mãos do nosso Deus. E é interessante que nessas palavras de louvor, de oração de Abacuque no capítulo 3, ele menciona aqui o dia do Senhor. Ele fala a respeito desse dia que não é somente aguardado por nós, mas por todos os cristãos de todas as eras, inclusive aqueles que viveram no Antigo Testamento, como o profeta Abacuque. E eu gostaria de ler alguns versos aqui deste capítulo 3. Não iremos ler ele todo devido ao tempo, mas convido que em casa você possa ler o Abacuque capítulo 3, se não todo o seu livro, que é pequeno, a leitura é rápida, mas pelo menos o capítulo 3 para que você entenda melhor. Mas vamos analisar aqui alguns versos que falam a respeito da volta de Cristo, do dia do Senhor. Vamos ler primeiramente dos versos 8 ao verso 12, e vamos entender o que Abacuque nos revela da parte de Deus a respeito do dia do Senhor. Diz assim, Abacuque 3, verso 8: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta esta tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. Estas palavras das quais Abacuque menciona, fazendo referência ao dia do Senhor, a qual ele pôde contemplar através da visão que Deus o concedeu, menciona um dia do Senhor terrível, aonde é dito aqui, por exemplo, que o sol e a lua iriam parar em suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes. É dito aqui que o Senhor, ele encheria de flecha a sua aljava, e ele estaria empunhando em suas mãos o arco. Abacuque menciona e questiona de forma retórica que Deus não estaria ou estará irado contra os rios ou mares, pois ele estará irado, será contra os ímpios. Este arco e essas flechas, da qual o Senhor carregará naquele dia, será para punir os ímpios que estão sobre a face da terra. E é verdade que não somente Abacuque, mas outros profetas, ao referir-se em relação ao dia do Senhor, apresentam o dia do Senhor como um dia terrível. Joel, por exemplo, no capítulo 2, verso 11, descreve: grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá aceitar? Quem poderá subsistir quando aparecer aquele que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal e não pode contemplar a opressão? Sanfonias, capítulo 1, verso 18 também diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Por isso, serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. O dia do Senhor, ele de fato será um dia terrível, a qual até mesmo os elementos e astros do universo, eles tremerão e temerão diante da face de um Deus irado contra o mal, contra o ímpio, contra aquele que se posicionou em revolta contra Deus.
Não somente aqueles que estavam em idolatria no tempo de Abacuque, não somente contra os caldeus que se levantaram contra Israel, mas todo o ímpio sobre a face da terra, em especial aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Os ímpios, com as suas riquezas, poderão até tentar oferecer a Deus: Senhor, aqui está toda a minha riqueza, tome para si, mas não despeje sobre mim a tua ira. Acontece que o nosso Deus é um juiz justo, Ele é incorruptível. Nem toda a prata, nem todo o ouro da face da terra pode comprá-lo, porque Ele é puro, Ele é santo. Dentro de um julgamento aqui na terra humano, pode até que haja uma má interpretação do juiz, um erro de julgamento, uma condenação injusta. É possível que haja talvez até mesmo um juiz que se corrompa, mas o nosso Deus é um juiz perfeito, que não se engana e não se compra, Ele não erra. É por isso que o ímpio hoje, ele pode até se livrar das leis do nosso mundo, mas ele jamais se livrará de Deus. Hoje talvez ele pode até se alegrar, porque ele colhe frutos de seus pecados, ele enriquece, ele avança e avança com a sua corrupção, e a lei parece não atingi-lo. Quantos homens sobre a face da terra viveram uma vida desonesta, corrupta, longe de Deus, e faleceram idosos em suas mansões, sem ter sido punidos por um crime sequer. Mas naquele dia, diante da face de um Deus irado, passará toda a sua vida diante dos seus olhos. E então, ele verá que toda a sua riqueza e tudo aquilo que ele desfrutou, de nada irá adiantar. O dia do Senhor será um dia terrível e espantoso para aqueles que não aceitarem a Jesus enquanto é tempo. Não se pode brincar, não se pode deixar para depois, não se pode ter um relacionamento com Cristo que é mais ou menos, ou se entregue totalmente a Ele, ou se ficar devendo, corre-se o risco de fato de falhar. É claro que nós precisamos entender que será um dia terrível para os ímpios, não para os justos. Mas é interessante que Abacuque também nos revela, no verso 2, acompanhe comigo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque ficou alarmado ao contemplar o dia da ira do Senhor, porque ele entende e entendeu que ainda que a ira daquele dia seja derramada sobre os ímpios, nós sabemos, pela luz que outros textos da Bíblia nos lançam, que um tempo que irá anteceder a volta de Cristo, o dia da ira dele, os justos, eles sofrerão, eles passarão por dificuldade. O livro de Apocalipse nos revela que quando esse mundo se unir, sob a liderança de um único governo mundial, o anticristo, ele virá como se fosse um cordeiro, porém um lobo disfarçado. E nós sabemos muito bem que, apesar dos sinais e prodígios que serão feitos para enganar todo mundo, ele derramará ira sobre aqueles que não aceitarem a sua marca, a marca da besta. Nós sabemos o contexto de Apocalipse é um contexto de adoração, ou haverá aquele que adorará a Deus, ou aquele que irá escolher adorar a besta. E a adoração será demonstrada através da obediência. Aqueles que naquele tempo escolherem obedecer às leis de Deus, eles então estarão provando a sua adoração ao único Deus. Mas, porém, aqueles que escolherem desobedecer os mandamentos de Deus, e especificamente o quarto, que fala do sábado, e abraçar a marca da besta, que será uma lei imposta
pelo inimigo, esse então estará recebendo a marca da besta, estará testemunhando de sua adoração, não ao Deus verdadeiro, mas ao próprio diabo. Apocalipse fala que, momentos antes de anteceder o fim, haverá somente dois povos sobre a face da terra: aqueles que obedecem a Deus e o adoram, e aqueles que escolheram obedecer à besta e demonstrarão a sua adoração a ela. Mas sabemos também o contexto. A Bíblia nos traz alguma luz sobre a respeito disso. É dito, por exemplo, que aquele que não aceitar, que não receber a marca da besta, vai lhe ser tirado o direito de comprar e de vender. Reflita comigo, pense nesse dia agora. Imagine se de fato Jesus voltar em nossa geração. Imagine você lidando com o fato de que agora você não pode comprar e não pode vender. Abacuque, ele nos convida, através de uma das palavras mais belas que estão registradas na Bíblia, a entender a respeito desse dia. No capítulo 3, nos versos 17 e verso 18, ele descreve como será a situação do povo de Deus naquele dia. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Observe que Abacuque descreve o seguinte: naquele dia, no dia da volta, nos dias que antecedem a volta de Cristo, nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, nós precisamos confiar no Senhor. Reflita aqui, porque Abacuque, quando ele fala essas palavras, ele está falando da ausência de necessidades básicas para a sobrevivência de um cristão naquele dia. É claro que Abacuque aqui, ele usa uma linguagem que demonstra qual era o tipo de alimento, qual era o tipo de necessidade básica que alguém do seu tempo tinha. Qual era a maior necessidade e do que as pessoas no tempo de Abacuque precisavam? Elas precisavam de se alimentar. Elas tinham que ter o figo, a vide, a uva, o vinho. Eles precisavam, por exemplo, do mantimento que vinha do campo, que era a cevada, o trigo para fazer o pão. Eles precisavam da oliveira, do azeite. Eles precisavam também da ovelha, do gado. Agora imagine Abacuque falando isso para o seu tempo. Imagine alguém chegando em seu campo e vendo que não há trigo. Ele vai ao aprisco, não há ovelhas. Ele corre até o curral, não há gado. Ele vai até o pé de uva, ele vai até a figueira e não acha fruto. Ele vai comer o quê? Agora traga isso para os nossos dias. Imagine naqueles momentos que estarão antecedendo a volta de Cristo. Imagine que isso esteja acontecendo em nossa geração. E é possível que aconteça. Pelos sinais, pela forma com que o mundo está andando, é possível de fato que Jesus volte em nossa geração. Agora imagine, quais são as nossas necessidades básicas hoje? O que é que nos mostra que nós dependemos, o que nós dependemos hoje para viver? Nós não somos como o povo na época de Abacuque, né? Quando a gente quer comer, a gente não vai no campo colher o trigo, ou no pé de na vide, ou na figueira, muito menos a gente vai num curral, ou no aprisco. Mas e o dia que você chegar na tua casa, e for no interruptor da tua casa e não tiver luz? E você abre a torneira de tua casa e não há água. Você vai no banco e descobre que você não pode sacar o dinheiro que lá está, que é seu por direito,
porém você só pode sacá-lo se você aceitar a marca da besta. Você vai no teu armário, na tua geladeira e percebe que a comida está acabando e que você precisa comprar comida para o teu filho. Mas quando você for ao mercado, é dito que se você não aceitar a marca da besta, você não poderá comprar. Ou você aceita e compra, ou não aceita e não compra. Reflita sobre isso. Desfrutamos de certa paz nos dias de hoje, de certo conforto. Temos água, temos luz, temos comida. Mas e o dia que isso nos for tirado? E o dia que der a noite, e você observar que na casa do teu vizinho, na casa da tua vizinha tem luz, mas na sua não tem, porque ela foi cortada. Na torneira da casa do vizinho tem água, mas na tua não tem. Você vê o teu vizinho chegando com um carro e compras, mas você não tem como colocar gasolina no teu carro e muito menos fazer compras no mercado. Você entende de que forma os versos 17 e 18 se aplicam na minha e na sua vida nos dias de hoje? Se de fato Jesus for voltar em nossa geração, nós passaremos pela tribulação a qual a Bíblia menciona. E o cenário é próximo disso que está sendo descrito aqui. Porque há duas coisas, entre tantas que nós necessitamos, mas há duas coisas que nós necessitamos muito: segurança e liberdade. Mas quando nos é tirada a segurança, nós estamos dispostos a permitir que seja tirada a nossa liberdade, desde que devolva a nossa segurança. Muitas pessoas, quando tirarem a segurança dela, do alimento, da água, da luz, e será proposto o seguinte: olha, venda a tua liberdade para a besta, aceite a marca, e você terá o alimento, a água e a luz devolvido. Muitos abrirão mão de sua liberdade em Cristo, para receber a falsa segurança da besta. Você se imagina vivendo em uma situação sem água, sem luz, sem comida, por causa de Cristo? Porque o que a Bíblia nos mostra é exatamente esse contexto, é essa situação que virá. Mas o que será do povo de Deus então, diante dessa situação terrível, a qual o texto menciona? Como nós viveremos nesses dias tão difíceis? Isaías capítulo 33, verso 16 diz o seguinte: quem é este? O perseguido por causa de Cristo. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. O Salmo 37, 19 complementa: por essa promessa viverão os filhos de Deus, quando a terra estiver assolada pela fome, serão alimentados, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Por mais que a cena possa ser a princípio terrível, quando você vê a luz faltando, a água faltando, o alimento faltando, por ser fiel a Deus e aos seus mandamentos, por não aceitar a marca da besta, não desespere naqueles dias. Como diz o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Confie, porque o Senhor não desamparará o justo. A água e o pão serão certos. Deus não permitirá que o teu filho ou a tua filha passe fome, nem mesmo você. Assim como o povo de Israel foi alimentado no deserto com maná, nós também seremos alimentados de forma milagrosa. Mas para desfrutar desse milagre, para que possamos ser sustentados diretamente por Deus, precisaremos ser fiéis e firmes naquele dia. Porque entenda, o dia do juízo, ele é um dia de alegria para o povo de Israel. O dia da volta de Cristo é um dia de alegria para o seu povo, porque o dia que Jesus voltar, Ele de fato vai perseguir os ímpios,
Mas será o dia de livramento, porque será a última vez que Satanás se levantará para acusar o povo de Deus, porque seremos livres. Nos alegraremos ao ver a face de Cristo, porque quando se é julgado de forma inocente, quando alguém não deve nada para a justiça, o julgamento para ele, pelo menos diante de Deus, não é um momento de temor, é um momento de alegria, porque aquele que acusa falsamente será envergonhado e o justo será livrado. Satanás nos acusa, mas lembre, aqueles que aceitaram a Cristo, a justiça de Cristo é nos imputada, e assim passamos a ser declarados justos diante do tribunal de Deus. Satanás, ainda que nos acuse, Cristo mostra as suas mãos feridas ao Pai e diz: perdoa e o salve, porque eu morri por ele, a minha justiça está nele agora. O justo não teme o dia da volta de Cristo. O justo, ele não teme o dia do juízo. O justo se alegra, porque ele será sustentado, ele será cuidado e, enfim, ele será salvo para toda a eternidade. No verso 13 do capítulo 3, Abacuque, ele declara: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. No mesmo momento que Deus sairá irado contra os ímpios, ele sairá para salvar o teu povo, salvar os ungidos. Mas para que naquele dia, naqueles dias maus, para que de fato possamos resistir à tribulação, à perseguição, ainda que alguns sejam humilhados por causa de Cristo, ainda que alguns sejam presos por causa de Cristo, ainda que naqueles dias alguns tenham que perder a vida por causa de Cristo, ainda que aparentemente venha a lhe faltar o necessário para a sobrevivência por causa de Cristo, lembre-se, o justo viverá pela fé. Confie. Mas não se atreva a se preparar, a deixar para se preparar somente naqueles dias. Não pense o seguinte: olha, quando de fato o anticristo assumir o poder mundial, aí sim então buscarei a Deus e a comunhão com Ele. Não vai dar certo. Lembra das 10 virgens? As 5 nécias e as 5 prudentes? As 5 nécias conheciam, eles esperavam o noivo. Mas qual é a diferença? Elas adormeceram, não levaram azeite a mais. O azeite, ele é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Se uma pessoa deixa para buscar o Espírito Santo somente instantes antes da tribulação e da volta de Cristo, ele não vai ter. Mas aquele que busca hoje a pessoa do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que ora, que estuda a Bíblia, ele irá resistir no dia mau. Não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso próprio conhecimento bíblico, mas porque estamos em Cristo. É Ele que irá nos sustentar espiritualmente e fisicamente naquele dia. Por isso, assim como o profeta Abacuque, busque hoje a sua integridade, busque a justiça de Deus, busque a comunhão com Cristo, ore, estude a Bíblia, fortaleça a sua fé, preencha a sua memória com a sua própria história de conversão, lembre e relembre como Cristo lhe conduziu até aqui, preencha as galerias de sua memória com cada ato, com cada milagre, com cada cuidado que Deus fez a você e a sua família, porque isso irá alimentá-lo espiritualmente, para que naquele dia você resista. E se há algo que ainda lhe impede de ser totalmente de Cristo, que hoje seja o dia que você irá eliminar isso de sua vida e se entregar totalmente a Ele. E com isso, eu pergunto, já concluindo a mensagem, você deseja de fato se entregar totalmente a Cristo nessa noite? Permitir eliminar do seu coração qualquer tipo de pecado escondido? Tomar a decisão de ser obediente a Deus em todos os seus 10 mandamentos, não 8, não 9, os 10, fazer toda a vontade dEle. Você toma a decisão de continuar ou vivificar a sua comunhão com Ele através da palavra de Deus, da oração?
Você deseja, a semelhança de Abacuque, viver pela fé para resistir aos dias maus que sobrevirão sobre a terra? Ainda que lhe falte um alimento no armário? Ainda que não haja luz em tua casa? Ainda que não haja água em tua torneira? Você deseja resistir aos dias maus? Se sim, se coloque de pé. Vamos orar. Vamos encerrar esta mensagem, vamos encerrar este culto, pedindo a Deus para que de fato nos ajude a tomar uma decisão ao lado dele. Que as palavras que Deus revelou a Abacuque não sejam simplesmente para o nosso conhecimento, mas seja para que nós possamos colocar em prática a partir de agora. Amado Deus, querido Pai, nós vimos através do profeta Abacuque que o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo será um dia terrível para os ímpios, mas para o justo será um dia de alegria, de salvação, de livramento. Ainda que momentos antes haja a tribulação, a perseguição aos justos por negarem a marca da besta e permanecerem fiéis ao teu lado, ainda que talvez seja tirada a nossa liberdade, a nossa segurança, ainda que talvez alguns sejam presos, mortos, ou alguns lhe falte o alimento no armário, ou aquilo que é necessário, o básico para a sua sobrevivência, ainda que talvez naquele momento a noite possa se tornar a mais escura da qual qualquer um de nós já teríamos vivido, mas que possamos seguir firmes, ainda que não venhamos um palmo à nossa frente, que possamos nos lembrar daquilo que Abacuque escreve no capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. A promessa é certa, ó Deus, aquele que é justo, o pão e a água jamais faltarão para ele. Nos ajude, Senhor Deus, a não brincarmos em sermos cristãos, a de fato buscarmos o Senhor todos os dias, numa entrega total, através do estudo da palavra e da oração. Que possamos sair daqui não somente alimentados pela tua palavra, ó Deus, mas com uma decisão tomada e firme no Senhor, de estarmos contigo e em comunhão com o nosso próximo, até aquele dia da qual o Senhor nos promete. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos, desde agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.